Olá, eu sou Paulo Kakinoff, CEO da Porto. Geralmente, executivos como eu falam mais sobre negócios, mas aqui no Por Todos o papo é outro. É sobre gente. Viemos conversar com pessoas que têm muito a nos ensinar a partir de suas histórias, ideias e visões de mundo. Vamos nessa? No episódio de hoje, eu falo com um dos artistas mais carismáticos do país. Ele enlouqueceu mulheres e homens do Brasil inteiro e virou um fenômeno pop nacional na pele de um cigano de 1,90 m de altura. Juntando afinação, expressão corporal e sensualidade, ele ajudou a quebrar padrões e preconceitos desde a década de 70. É quase impossível encontrar um brasileiro que não abra um sorriso ao ouvir Sandra Rosa Madalena ou O Meu Sangue Ferve por Você. Hoje o papo é com Sidney Magalhães, que você conhece por Sidney Magal. Ei, a festa da Kombi! E aí, Magal? Tudo bem, meu? Oh, que alegria, Chico! Eu sou teu, todo teu! Oh, que bacana! Obrigado, viu, meu? Vamos dar uma volta? Vamos lá, com cá, certeza. E pelo visto, essa Kombi ainda é mais nova do que eu. Essa daqui é de 59. Então eu sou de 50. Deixa eu ver pra você aqui, ó. Seja muito bem-vindo, amigo. Na época o carro não era feito para pessoas com 1,90 m. Ô Magal, quando você era criança, você tinha em casa apelido ou você sempre foi Sidney, sempre foi... Como é que a turma te chamava? Se eu te falar do meu apelido, hoje em dia tem uma conotação diferente. Porque como é Sidney, e muita gente chamava de Sidney, então era Tidei. Tidei. Mas não tem nada a ver, entendeu, hoje em dia. E a família é grande? A tua? Olha, é grande. Eu sou, não sei se já te contaram, eu sou primo de segundo grau do Vinícius de Moraes. Então me falaram essa história, mas por favor, eu queria já começar por isso. Era um primo de contato? Você se... Tive contato bastante, inclusive minha mãe, que cantou sempre muito bem, tinha uma voz lindíssima. Ela chegou a gravar um disco com Tom Jobim tocando uma música do Vinícius de Natal para a família. Então eu tinha um contato assim en passant, porque Vinícius morou durante um tempo no mesmo prédio que as minhas tias-avós, que por acaso uma delas era pianista e eu ia sempre na casa dela cantarolar com ela enquanto ela tocava piano. E Vinícius morava no mesmo prédio, então a gente se encontrava de vez em quando. E foi um cara que me deu até um toque no momento em que eu pedi uma música para ele. Eu digo, Vinícius, você é o parente mais famoso da família, eu quero uma música, uma bossa nova. Ele olhou para mim, me olhou de cima e embaixo e disse assim, olha meu primo, o negócio é o seguinte, você é muito garanhão, muito bonitão para poder gravar bossa nova. Você tem que partir para música popular, rapaz, não fica nessa da bossa nova não, que isso é mais para caras assim da minha idade, que ele já era mais velho do que eu, né? E aí eu peguei e disse assim, tá legal, saí frustrado, achando que ele estava de má vontade, mas na verdade era um bom conselho que ele me deu e eu segui o conselho e graças ao Vinícius de uma certa forma. O que te fez se conectar com a música? Eu acho que foi mais o baba-ovo da minha mãe. Porque minha mãe, como meu pai não permitiu que ela se transformasse numa cantora profissional, ela depositou confiança em mim. Então foi a pessoa que mais me incentivou. Era uma família muito grande. E alguns, por exemplo, tem um cara que, se você pesquisar, vai encontrar ele como autor da Carmen Miranda de algumas músicas. Aníbal Cruz. Ele era irmão de minha avó. E aí, e o Hugo Brando, que foi um ator também de televisão, da época da Excelsior, TV Rio e tal, que era irmão da minha mãe, meu tio. Foi inclusive o cara que me levou para o primeiro programa de televisão, na extinta TV Rio, lá no Rio de Janeiro, ou na Excelsior, não me lembro qual foi. E era um programa chamado I Love Lúcio, com Lúcio Mauro e Arlete Salles. E aí eu participei com 14, 15 anos de idade desse programa e dali para frente comecei a fazer. A TV Globo inaugurou em 65, eu fui cantar na TV Globo em 65, só não era conhecido como Magal. Essa consciência de ser um símbolo sexual, isso veio para você antes de você montar essa caracterização? Não. Ou quando você viu já tinha literalmente a mulherada... Graças a Deus, a espontaneidade foi um top assim na minha carreira, porque eu não tinha pretensões. Eu sou um cara que eu sou geminiano,
filho único, né? Fui muito bem cuidado, muito bem acarinhado pela família. De uma mãe que você amava, né? Você acabou de falar dele, falou dela 2, 3 vezes. Né? Você é uma figura muito importante para você. E aí você imagina que eu tinha minha maneira de interpretar. Quando eu fui para a Europa, eu fiquei quase 2 anos cantando com um grupo italiano, um grupo musical italiano que eu não vinha conhecer lá na Europa. E foi lá na Europa que eu comecei a descobrir a minha performance, porque eu cantava como ninguém me conhecia, ninguém sabia quem era aquele cara, só sabia que era um cara alto, com cabelão comprido. Eu aí comecei a cantar. Isso foi antes do cara criar o Sidney Magal e a Sandra Rosa Madalena. Quando eu voltei, eu fui cantar em churrascarias, já daquele jeito, vestido daquele jeito, com aqueles saltos. O pessoal dizia, pô, mas você tem 1,90 m, para que um salto de 8 centímetros, para ficar com 2 metros? Aí eu ainda brincava, dizia, eu quero ser o maior cantor do Brasil. Chegando no Teatro Porto aqui, espero que você goste, super acostumado com tantos lugares legais, né? Oh. Para mim é até difícil poder te descrever a expectativa que eu estou por essa conversa, né? Esse papo, porque eu não tem, as pessoas são todas diferentes, artistas mais ainda, mas eu não vejo nada remotamente parecido contigo e da forma como você se posicionou artisticamente no Brasil. É o oposto de construir uma imagem, né? Tudo a gente está falando de uma coisa... É meio que desconstruir, né? É meio que desconstruir. Porque muitas vezes falam sobre isso, dizem assim, mas e o Magal? Por que você não é Magal o tempo todo? Até um gerente, vou te contar uma história, gerente de banco, sentado na minha frente, assim, falando comigo, ele disse assim, Magal, deixa eu dar um tempo aqui. Eu não consigo ver o Magal do palco aqui sentado na minha frente conversando comigo. São 2 pessoas diferentes, eu digo são 2 pessoas diferentes. Uma pertence totalmente ao público, merece todo o meu respeito, minha dedicação, e o outro vive como qualquer ser humano, qualquer pai de família, de uma forma descontraída, cometendo os erros, fazendo as coisas naturais. Quando essa história começou, você já era capaz de elaborar dessa mesma maneira? Do tipo, tá abrindo aqui uma vida artística para mim, eu vou dissociar? Mas era de uma forma espontânea, eu tinha consciência que eu era um personagem. Eu, como o escritor escreve, se coloca às vezes nos livros como um personagem dele, eu achava também que eu estava construindo um personagem. Agora, as pessoas, a grande maioria das pessoas conhecem o Sidney Magal. E o Sidney Magal é aquela figura que, se alguém fosse pedir para descrever como foi a trajetória, possivelmente fariam afirmações assim do tipo, o Sidney Magal é um cara que viveu seduzindo mulheres pelo... Um Dom Juan. Um Dom Juan, numa vida cigana, sem raízes, pulando, né, de coração em coração, relação em relação. Isso está remotamente parecido com o que de fato foi a vida de Sidney Magalhães? Vou aproveitar as palavras da minha mulher. Ela diz, gente, longe disso. As mulheres às vezes desconstroem, né, aquilo que a gente quer construir. Mas na verdade não, na verdade sempre fui muito romântico, galanteador, respeitoso. Eu acho que são atributos, são coisas importantes quando você se dirige a uma mulher. E isso me fez ter poucas namoradas e namoradas que eu me apaixonei perdidamente. Imagina se eu fosse dar ouvido literal, né, aquele assédio. Eu não estava aqui hoje, eu estava em frangalhos em algum lugar, porque o assédio era muito grande, era um público feminino muito grande, muito intenso, às vezes até muito violento. Recebi mordidas e coisas do gênero que fazem parte da minha carreira. Agora, toda essa capacidade sedutora acabou sendo agraciada a uma mulher. Você está casado há quanto tempo? 46 anos. Para ela, essa imagem também ficou clara logo do começo? Como foi o acordo ali pré? Ela sempre fez, nunca houve acordo. Eu nunca me senti no direito de, até com os meus filhos, de impor regras para viver. Eu acho que a vida é uma escolha individual, é uma coisa de
você se sente, você vai vivendo e fazendo aquilo que teu coração manda. Então ela sabia, ela tinha tanto respeito que até hoje, quando chega alguma fã para pedir foto, diz assim, eu quero uma foto do casal. Ela fala, meu amor, faz a tua foto com ele é seu artista, eu não sou artista, fique à vontade. Aí ela deixa com que as pessoas realmente se entendam comigo no que diz respeito a fã-artista. Quando ela nota que existem outras intenções por fora, ou alguma mulher de fora que vem com outras intenções, aí ela se coloca, porque ela tem um temperamentozinho também que não é fácil. Ô Magal, deixando a sua já visível modéstia de lado, é correto dizer que, até do ponto de vista estético, assim, você está no mesmo grupo de Ney Matogrosso, do ponto de vista assim, transgressor, para a época e para a geração, ser algo eu acho que rompendo sim. com Eu acho os que padrões? hoje eu tenho mais essa noção, porque eu dou mais aplausos mil a todo artista que tem uma característica forte. Então a gente está acostumado a ver um Elton John, um Prince, um Michael Jackson, todos são personagens. Todos eles construíram um personagem como eu construí o Magal. Lady Gaga. Todos. Se você pegar Madonna, todos. Então, no Brasil, a gente não estava acostumado com isso. As pessoas sempre foram os artistas muito próximos da pessoa comum. Né? Os artistas sempre se vestiram com calça jeans, uma camisinha, um blazerzinho, uma coisa. Nunca foram ousados. E eu, como fiquei aqueles 2 anos na Europa, cantando para gringos, sem que eles soubessem quem eu era, eu fui descobrindo coisas que eu podia fazer no palco sem ser agressivo e que encantava as pessoas. Então, nessa descoberta, eu trouxe para o Brasil e acabei sendo o Sidney Magal que todo mundo conhece. Você sentia que tentavam te colocar assim numa caixinha, era um incômodo? As questões de orientação política, de defesa das pautas mais... Não está muito diferente de hoje. Hoje em dia, sempre tentam colocar você numa caixinha que favoreça a pessoa, que seja a forma dela pensar. E eu nunca me deixei levar muito por isso, apesar de ser filho único, quer dizer, minha mãe sempre me protegeu muito, sempre foi o filhinho da mamãe e tudo mais, mas eu sempre passei essa coisa do menino comportado. Eu não fumava, eu só passei a beber depois de uma certa idade, praticamente 20 anos de idade, é que eu passei a beber e me interessei por bebida. Mas eu não sei como é que surgiu tudo isso assim em mim. Foi uma coisa espontânea sempre de ser o que eu sou, né, e passar para as pessoas o que eu sou. Então, eu sempre desmistificava esse lado. O cara dizia assim, pois é, mas ele é gay, mas ele é muito bem casado, ele fala muito bem da família, ele é uma pessoa muito séria, como se tivesse uma coisa a ver com a outra, né? Você fala com a sua mãe sempre com muito carinho e muita deferência pela importância que ela teve, né? A educação que você recebeu do seu pai era uma educação mais rígida, como tradicional da época? Não. Ou não era um contraste com o da sua mãe? Não, eu acho que... eu estou rindo porque eu fico voltando no tempo aqui. Como todo homem, ou quase todos os homens, meu pai era muito submisso nessas horas. Então, quando minha mãe dizia assim, não, que nada, o menino canta muito bem, ele vai ser um sucesso, meu pai dizia, tá bom, tá bom. E ele nunca impediu, nunca criticou, nunca fez nada que pudesse impedir de eu seguir a minha carreira, porque ele viu que era uma carreira espontânea, e quando ele foi vendo os resultados, ele disse, olha, pode se transformar numa profissão que naquela época não era, por isso minha mãe mesmo, ele não quis continuar. Naquela época não era uma profissão respeitada, né? Não se tinha o glamour, não se tinha o dinheiro, nada disso que tem hoje em dia. Então, ele proibiu minha mãe, mas não me proibiu. Eu acho que ele ficou meio... Inclusive um musical que foi feito aqui em São Paulo, eu assisti, eu adorei o musical, apresentaram uma cena dessa, da minha mãe no palco falando com meu pai, dizendo, o menino vai ser um sucesso, vai cantar Sônia, vê lá, isso aí não dá futuro para ninguém. É mais ou menos um retrato do que acontecia, mas ele nunca me impediu. E foi essa educação que você deu para os seus filhos? Você procurou repetir o que você recebeu? E repetir fielmente, porque... A minha filha mais velha, a Gabriela, ela tem uma voz linda, 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 linda. E é casada com o meu maestro, meu produtor musical. Ele é meu maestro há 26 anos, é casado com ela há 10 anos.
E eu nunca consegui que ela cantasse comigo, nem para fazer um dueto, nem para ser minha backing, nem para nada. Ela não quer ser artista, literalmente. Ela tem vergonha de se exibir do jeito que eu gosto de me exibir. Meu filho Rodrigo, atualmente, é meu empresário, é o caçula. E a do meio, a Natália, ela sempre fala, você faz questão de dizer que eu não cantava nada. Não é que eu não cantava nada, é que ela não tinha muita tendência. Ela é muito engraçada, ela é divertida, ela é descontraidíssima, mas ela não tinha a voz e não tem a voz maravilhosa que Gabriela tem. Então eu nunca forcei barra para que meus filhos fossem nada, e eles são tudo, porque eles todos têm suas profissões, são pessoas íntegras, são pessoas sérias e são pessoas, acima de tudo, muito sentimentais, muito românticas. Eu imagino que há 20 anos, 30 anos atrás, a gente já falou sobre isso. Ter uma figura masculina de 1,90 m se apresentando como sensível fosse muito discrepante em relação ao que era o estereótipo do masculino na época, né? Do macho, Hoje você olha para trás com uma sensação do tipo assim, pô, eu sabia antes, eu saquei antes de todo mundo. Não com essa pretensão, eu saquei antes, tanto é que a minha figura artística, que sempre foi muito extravagante, ela foi nascendo aos poucos. Mas esse pensamento eu tenho de que, naquela época eu já tinha essa consciência de que isso tudo era uma grande bobagem, o preconceito, de que isso tudo não valia a pena, de que isso tudo era uma grande mentira e uma brincadeira. Então, quando me xingavam, me ofendiam, publicavam coisas, eu dizia, gente, e se fosse? Qual é a diferença que isso vai fazer na minha vida ou na vida de quem me critica? Não vai fazer nada de diferença. Então, quando diziam que eu era gay, eu dizia assim, sim, e se fosse? Tanto é que eu dei uma entrevista há pouco tempo, dei a entrevista e aí falou, Magalhães, e essa coisa tua de ser chamado de gay, alguma coisa te preocupou? Eu digo, não. Teve uma vez um amigo meu, eu comecei a contar, teve uma vez um amigo meu que eu achei que eu estava perdidamente apaixonado por ele. Cheguei a pensar em ter um romance com ele. Aí eles ficaram olhando para a minha cara, eu digo, pensei, mas aí eu vi que não era nada tão sério, não era por causa do preconceito, não era nada tão sério, eu não poderia levar aquilo adiante, contei com a participação dele, que disse que também não era nada daquilo, e que nós estávamos com pensamentos meio... né? Aí eu peguei e disse, e se fosse? E se naquele momento eu tivesse me apaixonado, tivesse vivido com ele, não tivesse conhecido Magali, não tivesse casado, a minha vida seria essa mesma vida de felicidade com o material que eu tenho na mão. Magal, a minha infância e adolescência foram nas décadas de 70 e 80. Então, logo na minha casa, a janela para o mundo exterior era uma televisão com 6 canais, né? Que nos finais de semana tinha como entretenimento Chacrinha, Bolinha, os programas de auditório de uma forma geral. Aliás, consta que você era o artista o preferido do Chacrinha, é verdade? Não gosto de dizer isso não, porque rola muito ciúme, né, no meio artístico. Mas ele mesmo dizia isso. Eu vou te contar uma cena que para mim representou que isso é verdade. O Chacrinha morreu e eu estava viajando, fazendo uma temporada, e ele faleceu e eu soube da morte e soube do dia do enterro. Eu falei, olha, eu quero sair do aeroporto direto para o cemitério para acompanhar o enterro do Chacrinha. Só que esse enterro, gente, vocês não têm ideia do que foi na época esse enterro. Era um helicóptero sobrevoando para filmar, eram ruas e ruas interditadas, um trânsito infernal, milhares de pessoas para se despedir do Chacrinha. E eu tive uma dificuldade muito grande de chegar lá dentro do cemitério. E quando eu cheguei, o Nanato e o Leleco, os filhos do Chacrinha, já estavam voltando junto com a esposa dele, já tinham enterrado ele, e aí estavam voltando, e aí o Leleco parou assim na frente de todo mundo e disse assim, oh meu Deus, meu pai, ele veio. Isso para mim representa muito, porque aí vai de encontro a isso que você está falando. Porque ele era extravagante como eu, ele se identificava muito com um artista que quando entrava fazia a plateia enlouquecer com aquelas roupas, com aquelas coisas todas. E ele era exatamente isso, né? O maior comunicador, na minha opinião, de todos os tempos que nós tivemos. Assistindo nessa fase de infância, artistas como você, Vando, os que frequentavam o Chacrinha,
eu vi um monte de Daí gente. José, Daí Fernando José, Mendes, Giliard, Peninha. Existia claramente um preconceito. Era como se fosse um grupo, uma série B dos artistas. Mas é verdade. A sensação foi de uma certa redenção, ou não existia esse preconceito? O que eu estou falando era... Não, o preconceito existia, mas de novo, assim como eu falei de sexo, era uma coisa que não me preocupava. Eu me lembro uma vez que nós gravamos um disco, isso agora não. Muitos anos depois dessa época, foi gravado um disco chamado A Discoteca do Chacrinha. Quando nós fomos fazer uma foto, me lembro, num teatro, reuniram o elenco todo, colocaram jornalistas, fotógrafos, e aí o pessoal começou a ser entrevistado e começou a falar disso. Não porque nós sofremos muito preconceito, nós somos considerados artistas bregas, artistas populares, e finalmente agora estão gravando um disco para reconhecer. E eu fui o único que levantou e disse assim, gente, cala a boca, não fala besteira. Eu nunca me senti rejeitado, eu sabia exatamente o que eu queria e quanto mais pessoas eu conquistasse, mais mérito meu, sem me preocupar com os rótulos ou com qualquer outra coisa. Então para de choramingar, para de dizer que é o coitadinho, que você sofreu uma época. Eu sofri, não me tocavam em rádio FM. Então como eu sempre tive muita consciência das diferenças e a aceitação das coisas como elas eram, eu pude sobreviver porque eu dizia, gente, vamos seguir em frente, vamos continuar sendo cada um de nós o sucesso que somos e vamos provar que isso, e hoje em dia, eu faço questão de dizer, brega é pagode, funk, sertanejo, tudo isso é brega, porque o Brasil assumiu a sua popularidade no sentido de humildade de pessoas mais simples, né? Naquela época dizia assim, eu não sou fã do Magal porque minha empregada, quando passa na sala, ela para assistir o Magal. Se ela para assistir o Magal, eu não posso assistir. Era um preconceito social. Nada tinha a ver com preconceito musical, nem com o meu trabalho. E eu tinha consciência disso. A criação do Sidney Magal, você mesmo falou, foi uma coisa muito autoral. Mas tem uma história que o Paulo Coelho teria influenciado um aspecto específico dessa persona, dessa construção, que é... A música que a Rita Lee gravou. E tem a ver com essa caracterização cigana, tá certo? Isso, lógico. Meio mística. O Paulo devia estar... Digo assim, o Paulo era parceiro de Raul Seixas, devia estar muito doido quando fez isso. Porque ele, por acaso, também escreveu o roteiro do meu filme, Amante Latino, de 1979. E ele fazia parte da minha gravadora, ele era produtor na minha gravadora. E na época era Poligram? Era Poligram. E aí ele, de repente, quando eu vi, estava a Rita Lee cantando Sidney Magal, Rebola Mágico, Mato Grosso, Cigano de Araque, fabricado até o pescoço. E eles achavam que eu era realmente fabricado. A revista Veja várias vezes assim, isso eu tenho guardado num quadro enorme na minha casa. Na revista Veja tinha John Travolta e Sidney Magal. John Travolta uma vez é pouco, Sidney Magal uma vez é demais. Falaram um monte de barbaridades que não acontecem, né, que nunca aconteceram, para poder provar que eu era fabricado. Ô Magal, há 2 anos atrás, mais ou menos, uma notícia assustou todo mundo, que, assim como eu, teu fã, né? Que você, num show, foi assim que foi retratado, você tinha se sentido mal e naquele período, talvez você não tenha essa dimensão, mas foram dias de uma dúvida enorme sobre teu estado de saúde, sobre... esse episódio de alguma forma te mudou? Normalmente isso afeta de alguma forma. Foi teu caso? Isso te fez ressignificar? Não foi ou foi. Eu vou explicar por quê, inclusive aproveitando para agradecer mais uma vez do fundo do meu coração ao público brasileiro que não me deixou ver nenhuma diferença depois do AVC e antes do AVC. Nenhuma diferença mesmo. O público está sempre caloroso, aplaudindo, sorrindo, cantando e me dizendo palavras maravilhosas que não me fizeram ou me fizeram não ver nenhuma diferença. Mas como homem, um homem de 75 anos de idade já, atual, a diferença você sente, porque eu hoje em dia tenho um receio de estar no palco, por exemplo, tropeçar e cair. Porque a médica no dia me falou, se você está tendo um AVC, cai e bate com a cabeça, você não sabe o problema sério, você poderia até morrer. Então eu hoje no palco eu falo isso para o público, porque eu sou muito autêntico. Eu digo assim, gente,
Desculpa eu não estar dançando mais como antes, mas não tem jeito, né? Eu trouxe meus bailarinos para quebrar o galho. Enquanto isso, não se preocupem e tal. Porque aí muda o físico do Magalhães, que não é mais o personagem, né? O personagem não está se sustentando, a não ser aqui, ó. Graças a Deus. Magal, você se arrepende de alguma coisa ou de algumas coisas na vida? Coisas realmente significantes que você olha para lá. Eu falo com a curiosidade de quem está um pouquinho atrás nessa estrada e fala, poxa, eu queria saber do alto dessa posição que você tem hoje, 75 anos, tendo tido uma vida super interessante. Muito. Tem arrependimento nesse caminho? Não me arrependo, ou não espero nada mais também do que eu fiz, porque eu fiz coisas maravilhosas. Eu fiz musicais, eu fiz novela, eu fiz dublagem de desenho, Rap Fit, meu malvado favorito. Enfim, eu já desfilei para Cavaleira na época. Enfim, eu já fiz muita coisa, tudo que eu poderia fazer, que eu tinha capacidade de fazer, comerciais, já gravei 25 comerciais. Então, tudo isso, eu não gostaria de fazer nada além disso. Para mim tá bom. Mas como eu sou geminiano, eu de repente gostaria de estar sentado no teu lugar, entrevistando alguém. Ou eu gostaria de estar tocando a bateria que o meu baterista toca. Ou eu gostaria de estar fazendo backing vocal como meus backing fazem. Geminiano é assim, eu gostaria de experimentar na vida de tudo, tanto é que eu gostaria de viver mais de 1000 anos, e eu não vou conseguir nunca, né? Então eu digo, gente, a vida para mim é tão interessante que eu quero novidades sempre, 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 sempre. A Camila, que está nos assistindo aqui, ela fala de um desejo da Porto, de, especialmente no relacionamento com os clientes, gerar um encantamento. Isso realmente é uma busca, né? Que a empresa procura ter. Normalmente está nos detalhes, né, Magal? Sabe, cuidado, tem a ver muito com a interação humana, com a forma, com esse desejo genuíno de... E cada pessoa é uma pessoa. E cada pessoa é uma pessoa, é uma arte humana fazer isso. E a Camila perguntou, você nos teus shows teve ou tem uma preocupação nessa de gerar encantamento? É complicado para mim responder exatamente, porque quase que é um exercício diário em cada show meu. Então eu tenho histórias assim que me deixam perplexo, porque eu estou cantando, como aconteceu aqui em São Paulo num show, e uma menina levantou um cartaz lá atrás da plateia e eu não conseguia enxergar o que era por causa das luzes. Eu disse para ela, vem para frente, vem para frente. Ela veio para frente com o cartaz, chorando. Ela estava com um lenço na cabeça. E aí eu disse, meu amor, que bom, você gosta da minha música e tal. E ela disse, eu gosto ainda muito mais, porque acabei de me curar de um câncer. Ela ainda estava com tratamento fazendo quimioterapia, mas eu acabei de me curar. E muito graças a você, porque lá dentro da onde eu ficava, eu coloquei vários pôsteres seus e ouvia suas músicas diariamente. Isso para mim tem uma força muito grande, porque eu aprendo através dessas pessoas que cada história é uma história, cada pessoa é uma pessoa. A Letícia tá perguntando, falando que é um artista da sua dimensão, ouvido pela vó dela, pela mãe dela, por ela, possivelmente pelas gerações da família que virão. Qual é o legado que você imagina estar deixando e é o que você quer impactar nas pessoas? Logo no comecinho, quando eu cantava em boate, o pessoal porventura falava assim, e se você virar um artista de sucesso? Eu falava, a única coisa que eu quero é o seguinte, que eles sintam muito mais falta do ser humano do que do artista. Então eu dizia, eu quero que as pessoas chorem a perca do Sidney de Magalhães. Do Sidney Magal, não, porque ele vai ser eterno. Enquanto você quiser, você vai lembrar dele, você vai ver nos filmes, vai ouvir a música, mas o Magalhães não vai poder estar falando mais. Não vai poder estar falando mais com as pessoas, olhos nos olhos. Mas o Magal não, esse vai usufruir durante muito tempo. Desculpa. Magal, obrigado de coração pelo teu tempo. Um presente que você nos trouxe hoje. E eu sei que você distribuiu ao longo da tua vida
um monte de carinho e de cuidado, de afeto, né? E pelo teu gesto de presentear as pessoas com uma rosa, que é exatamente o que a gente gostaria de te entregar. Em homenagem, não sei quantas rosas você já ganhou na sua vida, muito menos de homens, mas eu queria que você levasse essa. E eu distribuo também no palco. Pois é. Queria que você levasse essa em homenagem às Sandras, às Madalenas, aos Paulos. Então, vou aproveitar também para falar uma coisa muito importante. Primeiro, que foi uma delícia, como se eu estivesse na minha casa, sentado com um amigo, falando de mim, que não é difícil, porque eu gosto de falar de mim, gosto de falar das pessoas, gosto de falar da vida. Mas eu queria dizer, principalmente para qualquer pessoa que estiver nos ouvindo, façam e levem a vida com muito bom humor. Quero vê-los sorrir, como diz a música, quero vê-los cantar, quero vê-los dançar, como Sandra Rosa Madalena. Obrigado, amigo. Obrigado de coração, tá? Obrigado mesmo. Foi um prazer. Obrigado.